A paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz, igreja. Estamos mais um desafio da Escola Dominical de trazer mais um conhecimento, de revisar mais a palavra do Senhor. E hoje o tema é justamente sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto, lição de número 12. Para começarmos, já vamos fazer a oração com a nossa pastora Raquel. Amém. Feche seus olhos onde você estiver em casa. Vamos orar juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, santo e exaltado é teu nome, Jesus. Graças te damos, Senhor e Deus, pela tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva, Senhor e Deus, a tua palavra que é eficaz, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que ela pode transformar vidas, que ela pode trazer salvação, que ela pode restaurar casamento, Deus amado. Por isso, Senhor e Deus, eu te peço em nome de Jesus, ser conosco, ó Pai, que ao ministrarmos, eu e o presbítero Fábio, possamos, Senhor e Deus, falar aquilo que vem do teu Espírito, Senhor e Deus. Não de nós mesmos, ó Pai, mas aquilo que o Espírito Santo comunicar aos nossos corações e que nós possamos transmitir à tua igreja, Senhor e Deus. Ser conosco, trabalhe em cada coração que irá receber essa palavra nessa manhã, Pai querido. Em nome de Jesus, oramos a Ti agradecidos desde já. Amém. Amém. Pois é, hoje nós temos essa missão de falar da verdade dessa missão que teve também para Esdras e para Neemias, combater o casamento misto. A gente fazendo uma revisão ao longo da lição desse trimestre, nós estamos percebendo que Neemias e Esdras tiveram missões de construção do templo e reconstrução dos muros, reconstrução do templo e dos muros. Mas Deus também estabeleceu critérios. E nós falamos assim, quando chega, fazer uma revisão, teve a separação dos povos. Quando fala de reino do sul, reino do norte, capital Jerusalém, no caso Judá, reino do norte, capital Samaria, então reino de Israel. O reino de Israel cai primeiro, cerca de 140, 160 anos antes da queda do reino de Judá. Então, os samaritanos caem primeiro, tiveram costumes com outros povos, e quando os de Judá caem e são colonizados, conquistados pelos babilônios, temos uma diferença. Eles não abandonaram os costumes cristãos, os costumes do povo judeu, permaneceram com os casamentos que estavam ali. E para não fazer o quê? Modificar a adoração ao Deus maior, que é o Deus Jeová. E nesse caminho, quando Deus chama para fazer a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros, Deus também faz a separação. Opa, eu quero somente quem se manteve separado, Quem manteve a adoração a Deus da forma que já estava estabelecida, então são esses. Então por isso que a gente vai começar a explicar. O casamento misto tinha uma situação de os samaritanos, simplesmente eles se aclimataram, na verdade eles tiveram adaptação ao povo com que eles foram colonizados. Então casaram com filisteus, casaram com pessoas que não eram do agrado do Senhor. Mas já vamos fazer a nossa leitura do texto áureo e da verdade prática, O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. A verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então já começamos com esses desafios aqui, no texto áureo. Um dos combates é justamente o jugo desigual. Não adianta você chegar a colocar numa balança com 2 pesos, 2 medidas. Você tem que ter uma situação uniforme. Então o povo de Deus, eles têm a adoração a Deus, mas a gente vai ter vários exemplos aí de quem saiu dessa adoração, saiu da presença do Senhor, foi para outro tipo de adoração a outros deuses, em função desses casamentos mistos também. Eu faço sempre, gosto de fazer a revisão da leitura semanal, que é da leitura diária. Sim, muito bom, Só vou fazer do tema, que logo em seguida a nossa irmã, a pastora Raquel, vai fazer a leitura da leitura bíblica em classe. Que diz o seguinte: em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24, terá o casamento, uma instituição divina. Seguindo, em Êxodo 34, Deus reprova o casamento misto. Em Juízes 14, versículo 1 a 16, a tragédia de um casamento misto. Em Gênesis 24, um casamento aprovado por Deus. Em Colossenses 3,19 e Tito 2,4, temos lá o amor, a base do casamento. E fechando em capítulo 12 de Êxodo, a proteção do lar.
com essa leitura, esse aqui é um aquecimento semanal para a gente chegar na leitura e para aproveitar melhor a lição de hoje. A leitura bíblica vai ser com a nossa pastora Raquel. Amém. Se os irmãos puderem acompanhar com as suas Bíblias aí em casa, né? Sempre muito bom, porque nós vamos ver que o povo judeu errou em desobedecer à lei do Senhor. Então é muito bom que a gente sempre esteja atento à lei do Senhor, observando isso nas nossas casas, conferindo aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo ensinado. Então, nossa primeira referência está em Esdras 9, no versículo 1 até o 4. Acabamos, pois, essas coisas. Chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei minha veste e meu manto, e arranquei os meus cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Em seguida, Neemias 13, do versículo 23 até o versículo 26. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9:38. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10:1. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Neemias 10, 29 e 30. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Amém? Então essa foi a leitura bíblica. Nós temos os objetivos dessa aula, que são apresentar o combate a Esdras e Neemias com o casamento misto, explicar por que o judeu não pode se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentivar que se espere em Deus. Então, dando seguimento, o presbítero Fábio vai contextualizar melhor essa história e nós vamos ver quais são as consequências e os benefícios de sermos obedientes à palavra que foi lida. Amém. Muito bem, vamos pegar... Quando a pastora Raquel fez a leitura bíblica, tem algumas situações que é até bom fazer só esclarecimento, né? Chega assim: vi naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, né? Então, só para separar, isso aí são pessoas que não faziam parte do povo judeu, do povo hebreu, né? Então, ali já está configurado o fato do casamento misto. Então, quando Esdras chama a atenção disso, né? Quando faz essa chama porque ele sabia do conhecimento, né? Conhecimento bíblico que tinha lá, já tinha lá em Neemias, falando no capítulo 10, a gente fala sobre que deveria obedecer o que estava em Deuteronômio, que estava lá no Pentateuco. Mas só lembrando aqui, as doditas aqui, a gente fala, o que é as doditas, né? É, na verdade, a felicidade de uma das fortalezas de Asdod, que é uma fortaleza dos filisteus. Então, quando a gente fala, os filisteus vão aparecer em muitos momentos quando fala que o povo de Deus sai do costume inicial, sai do regramento divino, né? E começa a casar com o pessoal fora,
justamente os filisteus, que é um povo que Deus abominava. E justamente está aqui aparecendo. Nós vamos lembrar o exemplo de Sansão. Sansão sai e vai procurar uma esposa, procurar uma mulher no meio dos filisteus. Aí, depois, a gente não precisa nem falar muito que essa situação precedeu a queda de Sansão. Mas, muito bem. Um ponto central, a gente pode falar, a união ilícita é um perigo espiritual. É um perigo espiritual, né? A gente vai percebendo que o casamento é protegido por Deus, é estabelecido, né, por Deus para a formação de uma família. Então Deus quer operar desde a criação do mundo por meio de uma família. Está lá Adão e tem Eva, depois os filhos vieram, né? Adão teve filhos como Caim, Abel, Sete e continuaram. Mas eu quero só trazer para os nossos tempos que o casamento está mantido, de uma instituição milenar. Nós estamos falando de milhares de anos do casamento. Está estabelecido. Hoje nós temos regramento no âmbito jurídico nacional, nós temos o Código Civil de 2002 e temos a própria Constituição que também fala, né, a respeito da família. Eu queria até trazer essa leitura da Constituição no artigo 226. Estou falando aqui de um texto que está na Constituição, vocês podem abrir, né? Não estou falando de texto que seria proibida a leitura. Artigo 226 da Constituição. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita a celebração. Então aqui, o casamento já tem a garantia constitucional, né? Aí seguindo, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é recomendada a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar, comunidade formada por qualquer dos pais e de seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável, do planejamento familiar. É livre a decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado a qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Fechando, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Eu estou até antecipando, né, que essa leitura falando da família, mas está mostrando que tem a base para o casamento, que vai ser também até bem comentado pela pastora Raquel no tópico 3 em diante. Mas eu quero dizer que é uma instituição milenar. E a gente pensa que um casamento simples, não, seria só duas famílias resolverem se unir. E não é. Quando a gente pega a história, né, das monarquias, para um príncipe, né, filho do rei, casar com uma princesa, tinha uma seleção muito diferente, porque ele sabia que era um reino, eles não queriam a plebeia, né, vamos colocar, né, mas sabia que o reino com o outro reino se uniria. E com isso os costumes. Então, quando a gente volta, né, falando aqui da situação, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto, ele chega a ira e a reação de Esdras, porque Esdras sabia que Deus abominava isso, né? A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou os seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou grande choro. Então, ele sabia das consequências disso. Não ia chorar à toa, isso ali não era uma situação de um choro, né, para convencer as pessoas. Na verdade, o chamado de Esdras, ele estava muito próximo de Deus. Ele não estava muito preocupado com o que o povo pensava, ele preocupava com o que Deus pensava dele, com o que Deus tinha mandado com que ele fizesse, né? Então, essa situação preocupava por quê? Nós vamos perceber lá na frente que o casamento, Salomão casou com várias mulheres, ele teve diversas esposas. Só que com isso via também os costumes, né, regionais que aquelas esposas traziam. Então, Salomão, em vez de ele se manter firme, aqui só vai adorar o Deus de Israel. Infelizmente, ele cedeu aos caprichos dessas mulheres, né? Nós pegamos alguns exemplos também de outros reis, né? Quando a gente fala de Acabe, Acabe foi rei de Israel, né? Do reinado do norte, do reino do norte, né? E nós falamos da Sidônia, que é a mulher famosa, né, de Acabe. Não precisa nem comentar muito, né? Todo mundo vai saber, Jezabel, né? E como ela conseguiu perverter Acabe, como ela conseguiu mudar Acabe, né? Então aí está uma das demonstrações do perigo desse casamento misto, né? Então a consequência nesse momento, como Neemias, como Esdras, né, tinham
um chamado de Deus para reconstrução, um dos muros e outro do templo, eles também sabiam que eles não podiam colocar qualquer pessoa, né? Nós vimos que na lição número 8, eles desprezaram o apoio dos samaritanos. A gente fala, poxa vida, né? Tem gente que fala, não desprezem aos sírios. Desprezem porque Deus falou que não queria. Mas, ao mesmo tempo, os samaritanos, que antes foram irmãos, que foram de reinos, mesmo que sejam diferentes, né? Separados, passaram a ser inimigos. Inimigos ferrenhos do povo de Israel, a ponto de ameaçar de morte, né? A ponto que durante a construção, a gente viu lá na lição 9, né? Durante a construção dos muros, quando chegava ali para Neemias, né? Na questão da reconstrução, eram soldados armados, né? Pessoas com escudo, com espadas, e pronto para construir e também combater quem tentasse impedir a construção daqueles muros. Né? Então eu acho interessante que a gente faça essa distinção. Eu falo que a síntese desse tópico número 1 está bem assim: Esdras combateu o perigo da união mista com contundência. Né? Possa parecer exagerado, né? Mas era o costume da época, tinha essa forma. Ele era uma pessoa respeitada, ele era uma autoridade eclesiástica, né? Que foi levantada por Deus, e ao mesmo tempo as pessoas, né, seguiam o que Esdras falava. Então, quando ele falou de chorar em público, está lá em Esdras capítulo 10, versículo de 1 a 13. Os irmãos podem fazer essa revisão. E o que foi falado aqui na própria leitura bíblica, né? E o que a gente não pode deixar de mencionar, Fábio, é que o chamado de Esdras era muito específico. Ele foi chamado para ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Então, às vezes, você vai falar assim, mas que reação foi essa dele de arrancar os cabelos da barba, da cabeça e tal? Porque ele tinha a nítida consciência das consequências que aquilo trazia para o povo. Né? Era uma ordenança que estava descrita na palavra de Deus e ele estava convicto. Olha a besteira que o povo fez. Olha o que eles vão colher. A gente está reconstruindo aqui a cidade, está reconstruindo os muros e aí eles estão caindo no mesmo pecado, que é o pecado da idolatria. Né? Então a gente tem que ver isso. Né? Por isso essa reação. E essa reação chamou a atenção e como o Fábio falou aqui, ele era respeitado, ele era conhecido e muitas pessoas seguiram, né, essa atitude dele. Então ele não foi omisso. A palavra de Deus fala isso e eu estou combatendo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Né? Então ele, enquanto tendo esse chamado específico, vendo que os sacerdotes estavam contaminados, que os levitas estavam contaminados, ele não se omitiu. Ele teve uma reação, e uma reação que chamou a atenção, e uma reação que provocou arrependimento no povo. E muito bem. Por que razão? Ó, Esdras ali não está inventando. Ele fala, não, porque é um capricho meu, não estava escrito, né? Quando a gente volta lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2 a 4, Êxodo, capítulo 34 e Josué 23, está lá, a desobediência, né, que Deus havia proibido o casamento misto, era proibido, né? Mas a desobediência desse mandamento, dessa ordem, né, era um ato de rebelião. Então ele sabia que o povo estava em rebelião. Olha só, tem gente que está no estado tão de afastamento de Deus que não tem mais consciência do que está fazendo. Né? Eu cheguei a falar de você ter o estado consciente de alerta. Né? Às vezes você está fazendo uma coisa, eu pego o carro, vou dirigir, vou sair, vou do serviço para casa. Eu sei meu trajeto, sei onde é que eu vou virar, vou fazer o balão, chego em casa. Às vezes você nem olhou nada em volta. O cérebro você permitiu você chegar, né? Vai no automático. No automático. E às vezes a pessoa está fazendo tanta coisa ali, não, isso aqui é cultura. Aceitamos aqui, ó. Então, o que acontece? Ele começa a aceitar situações que a Bíblia condena. Então Esdras estava consciente, ele sabia que Deus proibia. E a história mostra, né, que os reis de Judá e os reis de Israel, né, que nós falamos dos judeus, diferenciando os dois reis. Eu falo sempre essa diferença, que eu convido a fazer a leitura do primeiro e segundo livro dos reis. Vai perceber que a queda dos reis era justamente porque eles começavam para a idolatria, começavam a esquecer da Bíblia, começavam a esquecer que a Bíblia era o Pentateuco, né, que era o escrito de Moisés, dos costumes dos mais antigos. Então, quando Esdras percebe isso, ele caiu nessa situação que parecia assim, de forma desesperadora, para refletir a situação do povo, porque ele estava correto. Ele estava seguindo o que Deus tinha determinado, até porque ele foi escolhido para isso. Né? Seguindo, a gente pega a história de Israel, registra vários exemplos de consequências nefastas do casamento misto. Então, nós já falamos agora há pouco sobre Salomão, né, que é filho de Davi. Falamos também sobre Acabe. E a gente trouxe aqui também a lembrança sobre Sansão. Sansão, um homem mais forte, que a Bíblia já registrou, e caiu justamente para a situação dessa, né? Ele buscou primeiramente um casamento com uma moça que não era uma hebreia, né? Não era uma judia, e mais para frente ele cai também nas mãos de uma outra, né? Que aí é a mais famosa, né? Dalila, que entrega aos seus inimigos. Mas Deus deu a oportunidade de que Sansão se arrependesse,
pelos atos que ele cometeu, né? Mas a gente fala, as consequências são às vezes, passa de gerações. Só para a gente lembrar, eu pego a situação dos reinos, né? A gente teve, bem recente na nossa história moderna, né? Que não é... A gente pega assim, ó, a anexação de reino Espanha e Portugal, né? Por causa de uma briga dessa, né? De uma situação lá de Napoleão Bonaparte com a França, aí depois veio Espanha e Portugal, veio o Brasil aqui, ó, com Dom João VI teve que sair lá de Portugal, vir aqui para o Brasil, né? Aí desenvolveu essa situação mais da sociedade brasileira. Então, só para mostrar para vocês aqui, não é só a questão de Deus, o casamento misto, para uma situação de ligação com Deus. Mas aí fora, ele seleciona muito bem, porque sabia que um reino, quando anexado ao outro, poderia trazer ou a queda do próprio reino, ou atrair diversos outros inimigos. É isso mesmo. Passar para a pastora Raquel sobre, né, item 3, esse tópico número 3. E o interessante é que a partir desse arrependimento que houve do povo judeu, eles persistiram nessa aliança, né? Eles juraram, selaram, eles deram a palavra de que nunca mais iriam fazer isso. E aí a gente pode relatar a sobrevivência do povo judeu como sendo um milagre dos dias atuais. É um milagre e, se nós observarmos, existem judeus espalhados em diversos países, se brincarmos, em quase todos os países do mundo. E é uma nação próspera, eles são prósperos onde eles estão. E tudo isso é o resultado da obediência que eles tiveram à palavra de Deus, da obediência à lei divina. E aí a gente não pode deixar de mencionar aqui que o povo perseguido foi o povo judeu, né? Volta e meia você consegue ver que eles tiveram perseguições seríssimas. A gente pode destacar o caso da Polônia, e assim, acho que o mais emblemático de todos é o caso do nazismo na Alemanha. Então era um povo para ter sido exterminado da terra, mas não, eles são um milagre mesmo, eles conseguiram prosperar, eles conseguiram estar espalhados no mundo inteiro. Então isso é um reflexo também da obediência deste povo a Deus. E aí a gente finaliza, né, essa parte mais histórica. Não sei se o Fábio gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a essa perseverança do povo judeu. Não, mas muito bom, você falou bem sobre a questão deles permanecerem com essas dificuldades. A gente tem lá, ó, desde 70 depois de Cristo teve a diáspora, né? Os judeus foram afastados pelo mundo. E aí vem cumprir em 1948, que está lá em Isaías 66, versículo 8, que diz o seguinte: e jamais se viu tal coisa, pode uma nação nascer da noite para o dia? Foi quando, né, 14 de maio de 48, iniciou o Estado de Israel, mas uma votação em 47, com um voto de um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, aí você tem um voto em Minerva e cria o Estado de Israel. Então, só para mostrar, por mais dificuldade que eles tiver, Deus ainda preservou esse povo, porque ele soube andar de forma separada, né? Exatamente. E agora será que isso se aplica só ao povo judeu? Né? A parte seguinte da lição e até o final nós vamos falar sobre uma aplicação prática. Então, no item 4, vamos falar sobre uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Então, o que o comentário traz pra gente aqui é que a maior bênção de Deus para a humanidade foi trazer Jesus Cristo como seu Salvador. E, em contrapartida, a maior bênção material para o ser humano foi o casamento. E a nossa orientação está lá em 2 Coríntios, do versículo 6, do capítulo 6, versículo 14 a 16. Eu gostaria de ler, porque eu acho que é muito relevante para que a gente medite na palavra. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se, separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a gente vê que as promessas de Deus, quando nós damos exclusividade a Ele, são imensas. Ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele, né? Então nós temos que lembrar que o casamento é uma união total entre homem e mulher.
Lá em Mateus 19,6 vai dizer que nós seremos uma só carne a partir do momento em que casamos. É a perfeita união que envolve corpo, alma e espírito. E aí eu te pergunto, como é o envolvimento de espírito de pessoas que professam fé diferente? É muito mais complicado. O casamento já é algo que você precisa dedicar tempo, você precisa entender a outra pessoa, você vai dividir um mundo diferente. Se vocês não professam a mesma fé, é muito mais complicado. O pecado revelado aqui nessa lição não se trata de casar com pessoas de outros países ou de outras etnias, mas de casar com pessoas comprometidas com outras religiões. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode esquecer de exemplos de mulheres que foram salvas. Por exemplo, Raabe, ela era cananeia. Ruth, moabita. Elas creram no Senhor e foram salvas. Ela e a família, elas e as famílias delas. E elas fazem hoje parte da genealogia do Salvador do mundo. Então, o aspecto da crença em Deus, da exclusividade a Deus. Essas mulheres, mesmo não sendo da nação judia, elas realmente confessaram e creram em Deus. Então, elas foram abençoadas por causa disso. E a solução de Esdras, ela não é uma prescrição para os cristãos de hoje. Não é simplesmente vai lá, se separa e resolve esse problema. Na nova aliança em Cristo, a fé do cristão santifica seu casamento e seus filhos. Isso é muito sério. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 14 e 16, que fala assim, que a esposa cristã santifica o marido não crente e o marido cristão santifica a esposa não crente. Então, a aliança em Cristo tem esse poder de modificar vidas, de salvar vidas. Mas eu quero frisar a palavra cristã. Se você é um cristão verdadeiro, se você realmente confessa o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, é um cristão que tem esse poder, quem leva a palavra de Deus e que tem esse poder transformador da palavra de Deus, do Espírito Santo que habita nele. No entanto, para os que ainda não se casaram, vale uma reflexão profunda no texto que eu li, que foi 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 a 16. O Fábio está aqui, ele tem 2 filhas, ele sabe a responsabilidade que é criar uma criança. Imagina, Fábio, você vira e fala assim, vamos para o culto hoje. Aí a Jessi fala, não, a nossa filha vai escolher o que ela vai querer ser depois que ela crescer, ela vai ter essa autonomia. Imagine, já é uma responsabilidade gigante criar uma criança, imagina com esse conflito de fé. Então a gente tem que pensar em todas as consequências, não é no hoje, não é no seu anseio, no seu desejo de ter um casamento agora, de ter uma casa, de constituir uma família, mas é esperar em Deus. E este é o conselho final da nossa lição, para que você espere em Deus, se você ainda não tem essa aliança. Esperar no Senhor é a melhor solução. Então, lá, esses conselhos estão em Salmo 27, no versículo 14, no Salmo 37, no versículo 7. E crer que Deus responde. A gente tem aqui o exemplo de Eliezer. Eliezer orou a Deus para que mostrasse uma noiva para Isaac. E Deus mostrou, a Rebeca do Isaac. E a gente conhece essa história, é uma história linda. Acho que é uma das histórias mais comentadas na Bíblia, O tanto que esse casamento e essa união foi abençoada por Deus. Então, o que nós precisamos fazer é de entregar tudo na mão de Deus. O nosso futuro, a nossa vida, a nossa esperança está em Deus. Então que a gente não se precipite, não caia nas armadilhas deste mundo, E sabendo que Jesus tem o poder para salvar, tem o poder para mudar, tem o poder de restaurar casamento, nós cremos nisso, Eu sou casada, o Fábio também é casado. Nós estamos aqui tentando construir uma família nas orientações do Senhor. A gente sabe o tanto que é complexo isso. Por isso eu acredito que a gente pode deixar aqui de conselho, Fábio? Sim. Siga os preceitos de Deus, siga a lei do Senhor. É um alerta, para a gente voltar realmente a entender que Deus é o que determina. Não aceite aí fora, que você tem que ter uma família para agradar a internet, para agradar o YouTube, Você tem que agradar a Deus, Então falou muito bem a pastora Raquel sobre, ouvir o bom conselho, esperar em Deus. Estou nesse mesmo caminho, Estou esperando em Deus aí, nesse momento, agora já constituindo a família, E manter esses conhecimentos. E já orar pelo casamento das filhas, A gente já ora pelo casamento das meninas desde hoje. Tá certo. Eu também, claro. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de agradecer pela atenção dos irmãos e queria muito que essa palavra ficasse no coração, fosse semeada na família de vocês, que o casamento de vocês seja abençoado, família abençoada, filhos abençoados, todos prósperos, em nome de Jesus, seguindo a lei do Senhor. Amém.